Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo e a gente aqui fala sobre histórias em quadrinhos, colecionismo, vida do colecionador, perrengues dos colecionadores, confusões, brigas, edições fáceis, difíceis, coleções raras, coleções que todo mundo tem, coleções que a gente acha que é rara e que todo mundo tem, coleções que a gente acha que não vale nada e que ninguém tem. A gente fala aqui também no Contraponto HQs. Então, se você já é inscrito, cara, muito obrigado, continue com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve aí, é de graça. Você vai ter muito conteúdo legal. Tem uns conteúdos aí afrontosos também, mas isso aí tu pula, qualquer coisa, tu manda um comentário aí me esculambando, que a gente conversa lá nos comentários de vocês, beleza? Então, eu sou o Leonardo, então não tem como você errar. O Leonardo do Contraponto é eu, você vem aí, tal, tal. Quem foi pro Bazar HQ e falou comigo, valeu. Eu agradeço a todo mundo aí que comprou quadrinho comigo lá, trocou quadrinho comigo, que me viu. Dia 6 agora, eu acho, de julho, vai ter a edição de férias do Bazar HQ. Então, se você quiser bater um papo, trocar ideia lá comigo, tirar uma foto pra gente postar no Instagram, aparece lá, porque vai estar eu, vai estar o Carlos, vai estar o Robson, vai estar o Igor Fernandes, vai estar muita gente do meio dos youtubers da vida, né? Então, vai para lá pro Bazar HQ, que é o lugar onde a galera se encontra para comprar quadrinho, vender quadrinho, trocar quadrinho e conversar para conseguir tema para vídeo, beleza? Eu voltei esses últimos tempos agora, eu completei minha coleção de Arqueiro Verde, então agora eu só compro o que vem pra frente. Completei a minha coleção de Demolidor, eu só compro o que vem pra frente. Completei a minha coleção de Justiceiro, então eu só compro o que vem pra frente. Então, às vezes a gente precisa entender que colecionar não é a gente ficar eternamente se desesperando por um personagem apenas, ou então uma coleção apenas. A gente precisa sempre estar lendo e relendo e se desfazendo e buscando, porque o colecionismo é uma forma de hobby vivo. Você sempre está renovando e às vezes renovando de novo o que você já tinha renovado. Como no caso, eu passei muito tempo colecionando Super-Homem e aí tive uma overdose de Super-Homem, vendi tudo, não aguentava mais ver o cara, pelo amor de Deus, detesto o Super-Homem, vendi tudo. E agora, quando eu fui escolher um personagem para mim começar a colecionar de novo, para ler histórias, talvez histórias novas, eu disse, por que eu vou me aventurar em algo novo se eu sou um velho nojento e preocupado com o que eu vou gostar? Então, voltei a colecionar Super-Homem, porque eu sei que tem uma história legal. Há muito tempo, há 3 anos atrás, eu comprei tudo do Super-Homem, tudo sem imaginar eu tinha, tudo sem imaginar eu tinha. Porém, agora, dessa vez, eu estou selecionando, pegando apenas aquilo que eu sei que realmente vale a pena e aquilo que eu sei que eu vou ler e reler e reler. Porque afinal, o conceito que eu tenho de colecionismo para mim, na minha estante, é colecionismo é aquilo que eu tenho e que eu vou revisitar. E uma coisa que eu queria revisitar e queria reler é A Morte do Super-Homem. Embora eu tenha aquela ediçãozinha da Abril, não tenho mais não, aquela ali eu estou procurando ainda. Eu tenho um retorno do Super-Homem naquela formato da Abril e tenho aqueles 3 volumes que a Abril lançou em formato americano. Mas eu estou procurando a Superman da Abril, formatinho, se você tiver, ó, quiser vender para mim, quiser trocar comigo, quiser me dar, eu tô aqui para receber. Superman da Editora Abril, aquele encadernadozinho, formatinho, da capa preta que tem um Szão sangrando. Se você tiver lá, ó, eu quero vender por R$200. Bom, então só, não, fico para você, porque R$200 não dou não. O máximo que eu dou é 30 conto e olha. Se eu tivesse, não vai ficar fiado. Ei, e eu peguei do meu amigo Jonathan, vou até citar o nome dele aí, porque ele agora tá em Curitiba, todo besta, mas o Jonathan tinha essas edições aqui, ó. A Superman, A Morte do Superman, volume 1, que a gente chama de Morte do Superman Deluxe. Não sei por que chama Deluxe, mas tudo bem. Aí o que é porque é o nome da história. Não tem canto nenhum aqui, né, que é Deluxe. Porque tem George Washington, Morte do Superman, volume 1, tem o S do Superman, tem o DC, mas não tem. Deluxe, não tem dizendo aqui que é uma Deluxe, mas o pessoal chama. Deluxe do Superman, volume 1, e a Deluxe do Superman, volume 2. E aí os caras dizem assim, ó, muito bem, você que quer ser colecionador do Super-Homem, você que se diz colecionador, você não sabia que essas Deluxe do Superman, que a Panini lançou, estão faltando coisas. Eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? É a morte do Super-Homem sem ter a morte do Super-Homem? Não, calma, tem a morte do Super-Homem, mas não tem o funeral para um amigo. O Funeral para um Amigo foi lançado exclusivamente pela Abril Comics em 19... Aí ficaram dando aquelas aulas que os especialistas sempre daram a gente, e eu assim, ó, vale. E aí, de repente, eu fui olhar a bibliografia, discografia, HQ-grafia e escazegografia do encadernado Deluxe da Morte do Superman. E, na verdade, não é que está faltando o Funeral para um Amigo. Se você tem esses 2 encadernados, você tem A Morte do Super-Homem e o Retorno do Super-Homem de boa, tranquilo, sem
faltar muita coisa. Porém, algumas páginas foram sacadas fora, por quê? Não agregavam para a história central da morte e retorno. Elas não faziam uma diferença muito grande, elas não tinham uma relevância muito grande para o fato de a morte e o retorno do super-homem. Eram histórias paralelas que davam algum sentido lá na frente, quando você vai ler o retorno, para você entender algumas coisas que aconteceram. Porém, não é que está faltando, eles apenas não acharam importante manter essas páginas, não são edições, são páginas dentro dessa edição. E algumas pessoas vão chegar, não, negativo, está faltando a edição completa. Então você deixa aí nos comentários, porque até onde eu sei não está faltando a edição completa. Eu sei que agora as minhas deluxe estão completas. Por que você colou as páginas que estão faltando nela? Não, na verdade, aqui está faltando algumas páginas que dizem respeito a algumas histórias de alguns personagens do funeral para um amigo que saiu pela editora Abril. Então agora está completo, porque eu peguei o funeral para um amigo. Eu peguei o volume, esse aqui é o 1, peguei o volume 2, que o Batmanzão rebolando a capa dele, chorando a morte do amigo. O volume 3 da Supergirl e o volume 4 do Superman Funeral para um Amigo. Essas edições são raríssimas. Meu Deus, onde é que você conseguiu isso, cara? Cara, todas as edições que são muito difíceis, elas aparecem. Todas as edições que são raríssimas na boca de algumas pessoas, se elas são tão raríssimas, por que essas pessoas têm para vender? Isso aí é que a gente tem que entender. Você que é colecionador, você vai passar por esse tempo em que as pessoas vão chegar. Você já leu Super-Homem e Muhammad Ali? Aí o cara vai dizer, meu Deus, essa edição é muito difícil. Essa edição é raríssima, esgotadíssima, meladíssima. Só que ele tem para vender. Como diz o meu amigo Cabeça e o meu amigo Jones, toda edição um dia vai ser raríssima. E um dia vai deixar de ser raríssima porque ela vai aparecer. E aí, alguns tempos atrás, isso aqui, meu amigo, era difícil demais de você achar. As 4 juntinhas, menino. Há 3 anos atrás, eu peguei com meu amigo Rildo e com meu amigo Cabeça, lá na Fanzine Comics, tinha as 4 bonitinhas. E dessa vez, eu achei com meu amigo Jones. O Jones estava lá no bazar, ó. E eu achei tranquilidade em as 4 edições de O Funeral para um Amigo. Depois descobri que o Carlos estava olhando elas lá e vou pegar essas edições, eu vou pegar. O Carlos, colecionador por hobby, eu, sai fora, compadre! Quem vai pegar sou eu. E agora eu tenho completo a morte do Super-Homem nas Deluxe, porque as histórias que estão faltando aqui, as páginas que estão faltando aqui, são algumas coisas relacionadas àquele personagem do boné vermelho lá, que o Apocalipse destrói a casa, algumas coisas da Matrix, que é aquela Supergirl que anda Marrulex, e do Bilbo, que é aquele cara que é o dono do bar, que vai meter o dedo na cara lá de alguns agentes do projeto lá que meu nome do projeto, me esqueci, que até clona o Superboy depois. Então, agora, as minhas deluxe do Superman estão completas. Como dizia o Sr. Crazy. Né? O Sr. Crazy. Então, agora sim, eu posso dizer que eu tenho as minhas deluxe e eu tenho as histórias que saíram no funeral para um amigo. Hugo faz um vídeo mostrando o que aqui tem no funeral para um amigo. Depois, agora não, que agora eu tô cansado. Vou fazer outro vídeo do Super-Homem para poder a gente concluir essa sexta-feira maravilhosa. Eu sou o Leonardo, isso aqui é o Contraponto. Diz para mim se você tem os Deluxe do Super-Homem da Morte ou o Omnibus. Eu tenho o Omnibus do Super-Homem, problema é seu, gastou dinheiro à toa. É muito caro, eu não quero. Ou se você também tem o Funeral para um Amigo, comprado em banca. Tem uma galera agora que tem essa mania. Essa eu tenho comprado em banca. Eu ia falar uma coisa, mas até o próximo vídeo.